Graça e paz. Quero louvar ao Senhor por sua vida, por esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus, uma palavra que gera saúde em nós, gera vida, gera renovo. E este é o momento edificados na palavra. Me chamo Milene Lira e quero prosear um pouco com você a respeito do que está narrado no livro de 1 Reis, capítulo de número 22. Hoje eu quero falar com você a respeito de dois reis que estavam dialogando e estavam prestes a tomar uma decisão. E um dos reis, o rei de Judá, Josafá, faz uma pergunta ao rei de Israel, Acabe. Eles estavam para tomar uma decisão e ele diz: não há aqui um profeta que nós possamos consultar, a quem possamos consultar para saber o que Deus vai dizer a respeito dessa nossa decisão. E Acabe dá uma resposta, dizendo assim, no versículo de número 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, o rei de Judá: não fale, ó rei, assim. Vejamos aqui que Acabe, o rei de Israel, ele apenas sentia prazer e alegria quando ouvia dos falsos profetas aquilo que enchia e alegrava o seu coração. Ou seja, ele só ficava bem e só estava feliz quando ele ouvia mentiras. Quando os profetas, os falsos profetas, profetizavam mentiras a seu respeito. Porque ele vai dizer que odiava Micaías, porque ele nunca falava o que era bom para ele. Ele só profetizava o que era mal. Por quê? Porque Micaías estava comprometido com o Senhor e não com Acabe. Porque o profeta Micaías estava comprometido com o Senhor dos exércitos, com o Deus forte, com o Deus poderoso, com o Deus que é justo e que é verdadeiro. Logo, Micaías não se contaminava com mentiras ou com banquetes do rei. Sabemos que, para quem já estudou a Bíblia, ou para quem escuta pregações e vai falar a respeito de Acabe, sabemos que Acabe era um homem omisso, era um rei enganador, mentiroso, manipulador e manipulado pela esposa. Ele não conduziu Israel de acordo à vontade de Deus, mas ele conduziu Israel de acordo à vontade da sua esposa. E por isso que nós vamos ver que foi um desastre e o fim de Acabe e de Jezabel foram terríveis. Foram fins malignos, porque eles eram um casal maligno, perverso, desobediente, que amavam a mentira, que eram escravos de tudo o que desagradara a Deus. Então, olhando para esse contexto do que eu li aqui, para essas verdades bíblicas e trazendo para os dias de hoje, nós vamos perceber que não há diferença. Quantas pessoas correndo em busca de profetas, correndo em busca de profecias, e elas não se satisfazem com o que diz a palavra, com os ensinamentos na sua igreja, com o que as pessoas pregam de forma verdadeira, porque elas estão no mesmo patamar que Acabe, não aceitam correção, não aceitam confronto, não aceitam exortação, não aceitam a cobrança da parte da palavra, não aceitam renunciar a si mesmo para viverem de acordo com a palavra de Deus. Por isso buscam falsos profetas, buscam profetas que falem o que agrada o seu coração, ou seja, buscam pessoas mentirosas que afaguem o seu ego e que digam apenas aquilo que elas gostam de ouvir. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, analisar a nossa conduta e como estamos vivendo, se para a glória do Senhor ou para a glória do nosso próprio nome, do nosso eu. A palavra, o Senhor vai dizer no Novo Testamento que aquele que deseja o seguir precisa negar-se a si mesmo.
renunciar à sua própria vontade, o seu querer, os seus achismos. Precisa entender que agora quem deve conduzir a sua vida é o próprio Deus, a palavra do Senhor, e não os seus pensamentos, a sua cultura, o seu intelecto, o seu poder e aquilo que você acha ou aquilo que você pensa, ou aquilo que eu acho ou que eu penso. Não. Quando eu me torno servo do Senhor, eu não sou conduzida pelo que eu acho, mas por aquilo que diz as Sagradas Escrituras. Você já parou para pensar? Já viu como os dias de hoje estão difíceis para quem prega a verdade? No mundo onde muitos querem ouvir apenas as mentiras, onde as pessoas selecionam os profetas, porque se for alguém que pregue a verdade como Micaías, ele será odiado por um rei que é mentiroso, enganador, manipulador e manipulado. A palavra de Deus, ela vem para gerar vida em nós. E eu creio que se eu e você dermos lugar à palavra de Deus, hoje, neste momento, ela gerará vida em mim e gerará vida em você. Porque a palavra do Senhor nos confronta para vivificar o nosso ser. Amém? Se você foi edificado por essa palavra, compartilhe, leve vida e esperança por meio das Sagradas Escrituras.